ele seria o desejo em si, né? Seria o desejo sexual, a pulsão sexual. O baixo libido é quando esse desejo, esse sentimento, essa pulsão sexual, ele está diminuída. Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes, nós estamos no canal Humanize. Eu sou a doutora Morgana Menezes, estou aqui mais uma vez com vocês. E hoje nós vamos continuar uma série de vídeos que a gente começou. Esse é o terceiro vídeo sobre disfunção sexual. Lembrando que o primeiro vídeo foi sobre disfunção erétil, o segundo foi sobre ejaculação precoce e esse a gente vai falar um pouco sobre baixo libido ou baixo desejo sexual. Lembrando vocês, se vocês estiverem acompanhando a gente pelo Instagram, vendo esse vídeo no Instagram, vai lá na bio, clica no link do YouTube, se inscreve, tá bom? Que lá tem bastante material muito interessante sobre saúde em geral. A gente sempre traz as melhores informações para vocês, tá bem? E é isso aí, né, doutor? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema bem interessante. Disfunção sexual é muito procurado na prática clínica, a gente vê vários relatos e queixas de pacientes referentes a isso. E para casais, para todo tipo, tanto né? homem quanto mulher, né? Exatamente. Falando dessa resposta sexual mais uma vez, né? Que ela é o desejo, a excitação, o orgasmo e a fase de resolução. Né? Exatamente. Tanto homem quanto mulher, tanto para casais héteros como homossexuais também, né? A gente vê bastante isso na prática clínica. Então vamos lá, eu sempre falo que para a gente entender bem, a gente tem que entender os conceitos das coisas, né? Que dá uma clareada na mente da gente. A primeira coisa, assim, o que é o libido? O que é o libido? Você poderia falar pra gente, na sua visão, o que seria o libido? Seria a falta do desejo de ter a relação, o ato sexual propriamente dito. Isso seria o baixo libido, né? O libido, ele seria o desejo em si, né? Seria o desejo sexual, a pulsão sexual. O baixo libido é quando esse desejo, esse sentimento, essa pulsão sexual, ele está diminuída, né? Esse seria o nosso tema em si. A gente vai já pular diretamente para as causas, né? Do que pode provocar esse baixo libido, esse baixo desejo sexual, para a gente já ir diretamente para o assunto, porque a gente estudou bastante essa semana e não tem muita coisa, digamos, para a gente perder tempo, né, referente a esse assunto. Então a gente vai diretamente para as causas. A gente pode dividir as causas em tópicos, né? A primeira causa que eu vi, né, quando a gente se debruça para estudar e na prática clínica a gente vê muito, é em questão hormonal, né? A gente vê que o baixo libido ele pode advir da alteração hormonal, principalmente a diminuição do testosterona, né? Que é um hormônio tanto encontrado no homem quanto na mulher. E ele, às vezes alterado, principalmente quando ele está diminuído, ele pode dar esse sintoma, né, de baixo libido. Mas lembrando que ele tem também ligações com outros tipos de hormônio, né? Como, por exemplo, o estrógeno, né? Você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso aí? Eu diria assim, a libido ela é de causa multifatorial, né? E tanto na mulher quanto no homem, principalmente nas mulheres, ele vem acometer principalmente na fase do climatério, que é quando a mulher ela entra a partir dos 40 anos de idade, tem uma queda da produção de óvulos, né? Portanto, uma queda hormonal. Né? Então, tem sim esses fatores relacionados hormonais, né? Uma queda do estrogênio, da progesterona, da testosterona e outros fatores. Mas assim também como, mais uma vez, estilo de vida. Né? O estilo de vida, eu falo assim, são várias situações, né? Ou vários contextos, né? Vai depender de uma relação boa com a parceria, vai depender se aquela paciente ela tem alguma doença física, né? E se ela faz algum tipo de tratamento, está relacionado também ao estresse físico ou emocional, se a paciente, né, não trata, né, isso também vai interferir, né? Sim, também é uma questão hormonal, pode ser uma questão da idade na mulher no climatério, porém essas causas, quando não tratadas, somente o hormônio ele também não vai resolver. Precisamos tratar mais uma vez num todo, multifatorial, né? Aqui também na questão hormonal a gente vê também as questões tiroidianas, a gente tem que pesquisar, né? São uma das coisas que a gente pesquisa. A alteração da prolactina também, principalmente na mulher,
Isso aí também pode vir alterado. E falando também em um tópico muito comum que a gente tem que pesquisar quando médico, quando esse paciente chega para nós, são as causas psiquiátricas, né? Que é o que você estava falando, que tem essas questões de hábitos de vida, mas também tem doenças psiquiátricas que podem trazer isso. Principalmente depressão, transtorno de ansiedade e TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. São transtornos psiquiátricos que eu vejo muito na prática clínica, principalmente faço atendimento nessa área, que são bem comuns, que podem ter esse tipo de sintoma, podem ter esse tipo de alteração. A gente vai falar um pouco mais para frente que tem o tópico também de medicação, né? Mas aqui já vale ressaltar que tem antidepressivos também que podem diminuir esse libido. Então, é como a doutora falou, é multifatorial, né? Aqui didaticamente a gente está dividindo em tópicos para ficar mais fácil de explicar e o entendimento ficar melhor, mas ele é multifatorial, ele não engloba só um sistema do ser humano, né? Exatamente, e ele entra na mulher como uma desordem mesmo, o que a gente chama de transtorno do desejo sexual hipoativo, quando ele é caracterizado pelo DSM-5, né, na área da psiquiatria, como uma ausência ou uma diminuição do desejo, da fantasia sexual, o desejo de ter uma relação sexual, né, associado a isso é uma falta de responsividade, né, de resposta ao estímulo do parceiro. Quando há um prejuízo assim pessoal, quando aquilo causa um sofrimento pessoal, e geralmente que é a longo prazo, mais ou menos acima de 6 meses. Então para você ver que assim, tem a falta da libido, a gente vai olhar outros fatores, mas realmente investigar o quanto aquilo já se tornou, já é um transtorno mesmo físico, né? A paciente, ela não lubrifica, ela não tem excitação, ela não consegue uma resposta do parceiro, né? E aquilo causa um prejuízo pessoal para ela. Tem mulheres na menopausa, né, no climatério, que assim, elas convivem, elas lidam com esses sintomas, porém que não causa prejuízo. Então, se não causa prejuízo pessoal para ela, não, né? É uma viúva, né? É uma mulher que está solteira, né? Não pretende ter uma parceria, então aquilo não interfere. Então, a partir do momento que interfere na sua vida pessoal, né, realmente se torna um transtorno, uma desordem que traz sexual. Sofrimento, né? Exatamente. A maioria dos transtornos, a psiquiatria leva esse fator muito a sério e muito importante, que se traz sofrimento para esse ser humano, né? Se não trazer sofrimento, então muitas das vezes não pode ser catalogado como um transtorno. Outro tópico bem interessante, entrando já nessas questões aí da doutora que ela está falando, são as causas psicológicas, né? Aqui entra muitas crenças, né? Aquelas crenças que as pessoas podem criar, o jeito que essas pessoas foram criadas, se são pessoas muito rígidas consigo mesmo, tem bloqueios emocionais. Então são coisas que nós médicos também temos que investigar. Outra coisa nesse tópico psicológico aqui são pessoas que sofreram história de abuso, né, que pode sim criar um bloqueio nessa pessoa, e se ela não for manejada por um psicólogo, por um psiquiatra, isso também pode trazer problemas, e um dos sintomas são baixo libido. Outra coisa também que tem que ser bastante trabalhado é a inclinação sexual. Infelizmente, a orientação sexual para muitas pessoas podem trazer conflito, né? Qual orientação sexual que essa pessoa se identifica. Então isso também é uma causa psicológica que tem que ser manejada. Mitos, né? Mitos que cercam muito a questão da sexualidade, aqui também pode afetar a questão do libido. Por exemplo, aqueles mitos que o homem sempre tem que estar pronto, né? Que ele sempre tem que estar pronto para ter uma relação sexual. Outro mito também que a gente vê muito nessa questão sexual o homem sempre tem que estar disposto, sempre tem que querer. Isso também é um mito que pode sim diminuir o libido sexual. Exposição à pornografia, aqui também nessa questão das causas psicológicas entra essa questão da exposição à pornografia. Existem vários estudos já que falam, e outros estudos em andamento, que a pornografia ela traz um impacto negativo muito grande para toda a sexualidade do ser humano, né? E aqui também pode ser, dependendo da intensidade, pode diminuir a libido sexual, tanto do homem quanto da mulher. Ansiedade de performance, que é um diagnóstico, né, muito comum nos homens, principalmente, que é aquele homem que
acredita que a performance dele sempre tem que ser extraordinária, né? Sempre tem que ser fora do comum. E na vida real não é assim. Na vida real são dois seres humanos se relacionando. Então é um diagnóstico bem interessante psicológico para se buscar e para manejar, né? Antes da gente às vezes até pensar, igual a doutora falou, na parte hormonal, na parte biológica. Então tem muita coisa aí por trás, né, doutora? Exatamente, é tanto uma abordagem clínica quanto psicológica. Mais uma vez, assim como nós falamos no transtorno, né, do orgasmo, aqui entra da mesma forma, como você mencionou, a questão social, a questão financeira, a questão interpessoal, os hábitos, as crenças, são todos fatores que, se não cuidados, não avaliados, né, realmente você tendo uma conversa, né, vendo todo o histórico do paciente, você vai identificar certas situações, né, que são tratáveis, né? É claro que a parte hormonal dela deve também ser avaliada, dependendo da idade, né? Mas não precisamos só focar apenas nisso. Saber sempre que os nossos hábitos, nossas crenças, o nosso psicológico está completamente envolvido também. Tem uma psiquiatra canadense, Rosemary Benson. Ela classificou assim mais ou menos a resposta sexual na mulher como um padrão cíclico e o homem como um padrão linear. A mulher seria o quê? Ela é mais assim a neutralização do ato sexual, né? Ela antes de ter o desejo, ela gosta de se relacionar, gosta do afeto, do carinho, para ir para graus de excitação. Diferente do homem. O homem, assim, ele começou no desejo, ele se torna íntimo para ter o ato sexual, né? Para realmente ter o sexo. A mulher não. Geralmente, ela acaba tendo sexo, né? Para ela chegar lá, para ela se tornar íntima do parceiro. Eu acredito que tanto o homem precisa entender como funciona essa resposta de ciclo do ato sexual, de desejo sexual na mulher, quanto a mulher também entender o homem nessas fases, né? Exatamente. Porque assim, a parceria é outro essencial. fator que sem dúvida é essencial. Aqui me lembra um tópico bem interessante também, que são as causas neurológicas. A gente tem que lembrar que o complexo sexual, o sistema sexual é uma coisa neurológica, né? Ela começa com o visual, né? A gente olha, a gente deseja, a gente sente na pele, a gente escuta sons, né, que nos deixam excitados. Isso daí entra dentro do nosso cérebro, vai para uma parte chamada sistema límbico e lá é gerado o impulso sexual. Então qualquer alteração desse sistema pode sim diminuir o libido. Por exemplo, pessoas que têm sequelas de AVC, ela pode sim ter uma diminuição nesse desejo sexual. Então é uma coisa bem interessante para a gente entender que tem todo um sistema que trabalha nisso, neurológico, fisiológico, toda uma questão corporal e às vezes a alteração desse sistema também pode trazer diminuição do libido. Outra coisa também, doutora, interessante para a gente tocar aqui, as outras disfunção erétil e, por exemplo, a ejaculação precoce, que são os vídeos que nós fizemos, aconselho vocês a assistir todos os vídeos da série lá no canal da Humanize. Eles também podem trazer diminuição da libido. Por quê? Uma pessoa que não tem uma relação satisfatória, né? Ela cria um bloqueio, ela cria um trauma daquilo ali, né? Por exemplo, ela tem uma relação, aí ela ejacula rápido, ou ela tem um problema de impotência, isso a longo prazo pode trazer um bloqueio, um medo mesmo da pessoa ter essa relação, e isso pode baixar o libido. Se ela não cuidar, piora, cada relação que a pessoa tem vai piorando. Nós falamos das fases da resposta sexual, só que elas se interligam, né? Falamos de cada um, que cada um caracteriza as disfunções, mas elas se interligam. Precisa avaliar a resposta como num todo do paciente, tanto no homem quanto na mulher. Exatamente. E, para terminar, os fatores situacionais, né? Aquelas situações que a gente pode passar na vida que chega a ser normal, digamos, abaixar o libido. Por exemplo, uma crise financeira, né? Uma pessoa que é mandada embora do seu trabalho, né? Um conflito familiar, uma preocupação com o filho. Isso tudo são coisas que a gente tem que levar em conta quando o paciente busca a gente, nós os médicos, nós temos que avaliar isso, porque muitas vezes não é um problema biológico, mas é uma situação que a pessoa está passando ali e com certeza isso reflete na questão sexual, no libido dessa pessoa, né?
a autoestima, se a pessoa não está bem com si mesma, anda cansado, várias horas de trabalho, né? Então, assim, não é que hoje tem se saído muito na mídia, não é um gel de testosterona que vai tirar você dos seus problemas, né? Ele quando usado, indicado corretamente, com certeza ele vai ter a sua função, mas precisamos avaliar esses outros fatores, né? Que geralmente é o quê? É disciplina, certo? Certos hábitos você corrige com disciplina. Se essa disciplina não vir antes de um tratamento, o tratamento medicamentoso, ele não vai ter o seu efeito. Exatamente. E para terminar, algumas medicações que podem baixar o libido. Lembrando que a gente fala medicações, mas jamais é para vocês pararem o tratamento de vocês. Se alguma medicação que a gente falar que tem esse efeito e você sente isso, o mais indicado é procurar o seu médico, pedir um ajuste de dose, uma substituição de alguma medicação. Mas existe sim medicações que baixam o libido. Por exemplo, os antidepressivos, principalmente daquela classe, são os IRIs, né, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como por exemplo fluoxetina, paroxetina, sertralina. São medicações que podem sim baixar um pouco o libido sexual. Outra classe também, os antipertensivos, né, os antipertensivos podem sim, como por exemplo os beta-bloqueadores, né, que é uma classe de medicação. Os diuréticos também podem causar esse tipo de alteração, né? Os antiandrogênicos, né? Doenças, medicações que os pacientes usam quando tem câncer de próstata, por exemplo, também pode diminuir a libido. Então, se vocês usam essas medicações e às vezes sofrem com isso, é bom conversar com o médico, né? Às vezes pedir um ajuste, pedir uma substituição. Se não for possível, né? É bom continuar sempre o tratamento, mas não custa nada conversar com o seu médico, né? Pedir uma orientação melhor. É isso. Para terminar aqui, eu quero falar para vocês que essa questão sexual, ela bate muito na tecla da questão do hábito de vida, né? A gente é muito clichê, eu sempre falo que é um clichê, todo mundo fala, mas não tem como correr. A sexualidade, ela é um termômetro de como está a nossa saúde. Se a gente não cuidar do nosso corpo, se nós não praticarmos exercícios de rotina que realmente sejam efetivos, se nós não se alimentarmos bem, se nós não bebemos água, se a gente não tira um momento de lazer com as pessoas que a gente ama, não cuida da nossa mente, do nosso corpo, com certeza a sexualidade vai alterar. E aí possivelmente pode dar ejaculação precoce, pode dar disfunção erétil, pode dar baixo libido. Então o nosso comportamento, a nossa rotina de vida, ela está muito ligada à sexualidade e praticamente todos os campos da saúde humana, né, doutora? Exatamente, é o equilíbrio da nossa saúde também, né? Tanto precisamos estar bem nessa parte também para a gente poder se relacionar bem e desenvolver todas as áreas do nosso social, do nosso dia a dia, né? No trabalho, dentro de casa, com a nossa parceria, né? Então, dê importância também para a saúde sexual, tanto do homem quanto da mulher. Importantíssimo. A sexualidade é um campo importantíssimo para a gente ter uma vida plena, né? Se a pessoa tem uma alteração no campo sexual, provavelmente ela não vai estar bem mentalmente e tampouco, né, fisicamente. Mas é isso, né, doutora? Quer falar mais alguma coisa? Por hoje é só. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o último vídeo da série Disfunção Sexual. Espero que essas informações sejam de grande valia. Fiquem com Deus. Até a próxima.